E isso tudo só acontece por causa do limite. Assim, o cálculo se desenvolve em duas partes: fatiamento e recomposição. Em termos matemáticos, o processo de fatiamento envolve uma subtração infinitamente leve usada para quantificar as diferenças entre as partes. Essa primeira parte do processo é chamada de cálculo diferencial. O processo de reconstrução sempre envolve uma adição infinita que reintegra as partes do todo original. Essa metade do processo é chamada de cálculo integral. O que faz esses dois processos possíveis é um conceito matemático chamado limite. Os limites são uma parte fundamental do cálculo e estão entre as primeiras coisas que os alunos aprendem em uma aula de cálculo. Um limite é como uma meta inatingível. Você pode se aproximar cada vez mais, porém nunca chegará lá. Tá? Então, ele é essa ferramenta que vai no lugar que você não consegue imaginar e volta trazendo uma informação importante para nós. Inclusive, por exemplo, de pontos de descontinuidade da sua função. Foram necessários cerca de 2000 anos para que o conceito de limite fosse rigorosamente definido. Até então, os pioneiros do cálculo se arranjavam muito bem usando a própria intuição. Sob uma perspectiva moderna, eles são importantes porque constituem alicerces sobre os quais o cálculo foi construído. Em suma, encontrar o limite de uma função significa determinar qual valor a função se aproxima à medida que se aproxima cada vez mais de um determinado ponto. Por exemplo, encontrar o limite de f de x igual a 3x mais 1 quando x se aproxima de 2 é a mesma coisa que encontrar o número que f de x igual a 3x mais 1 se aproxima quando x se aproxima cada vez mais de 2. Vamos ilustrar isso aqui? Ó, vou tentar fazer um gráfico rapidinho aqui. A raiz dessa função está no menos 1/3, então seria algo assim, ó, tá? Então, vou colocar o 2 aqui. Quando x é igual a 2, você tem 6 mais 1, que é 7. Então, a imagem do 2 é 7. Logicamente, o meu gráfico está sem escala, é simplesmente para ilustração, ok? O que acontece? Quando você se aproxima do 2 aqui, ou seja, x tende a 2, a sua f de x, que está colocada no eixo y, se aproxima de 7, certo? Não significa que você está no 2, você está se aproximando do 2. Não significa que você está no 7, você está se aproximando do 7. Vamos conversar sobre outra função. Vou pegar aqui só o primeiro quadrante de uma função que ela é assim, ó, que é a função 1 sobre x. O que acontece? Quando o x se aproxima de 0, ou seja, ele vem nessa direção, o seu gráfico ele vai subir indefinidamente. Como esse gráfico nunca pode encostar no eixo y, por quê? Porque o x nunca pode ser 0, então não existe a imagem do 0. Então eu vou me aproximar o tanto quanto eu quiser do eixo y enquanto essa função cresce indefinidamente. Então eu posso falar que quando x tende a 0, a minha função ela tende a mais infinito. Agora vamos fazer o x para o outro lado indefinidamente. O x vai crescer indefinidamente. Aí a minha função vem nessa direção, se aproximando do eixo x o quanto eu quiser. Ou seja, a imagem vem nesse sentido, se aproximando do 0. Ah, vai ser 0? Não. Não, porque eu não tenho nenhum valor que faça y sobre x ser igual a 0. A única forma de uma fração ser 0 é se o numerador for 0. O denominador não pode ser 0. Tá bom? Então aí eu falo que 1 sobre x é igual a 0 quando x tende a mais infinito. Tá? Ou seja, 1 sobre x tende a 0 quando x tende a mais infinito. Então o limite te dá essa ideia, é tendência, você não está no lugar, você está se aproximando daquele lugar. Tá? Para muitas funções, encontrar o limite num ponto é tão simples quanto determinar o valor da função nesse ponto. No entanto, nos casos em que f de x não existe no ponto em questão, ou seja, por exemplo, onde a gente está fazendo o x tender ao infinito, as coisas ficam bem mais complicadas, como a gente já mencionou antes. No geral, porém, você deve apenas saber o que é um limite e que limites são necessários para o cálculo porque permitem estimar os valores de certas coisas, como a soma de uma série infinita de valores que seriam incrivelmente difíceis de calcular à mão. Uma solução para o seu problema com o cálculo. Agora que entendemos por que o cálculo parece tão difícil, é hora de falar sobre como você pode superar essas barreiras. O curso de cálculo completo foi criado para ajudar estudantes exatamente como você, que enfrentam dificuldades em cálculo 1, 2 e 3. Com uma abordagem prática e didática, o curso torna o aprendizado de cálculo acessível e eficiente. O que esse curso oferece? Primeiro, conteúdo abrangente, do básico ao avançado, cobrindo limites, derivadas e integrais. Segundo, aulas didáticas, explicações claras e objetivas para facilitar o entendimento.
Terceiro, exercícios práticos. Resolução passo a passo de problemas reais. E quarto, suporte personalizado. Ajuda individual para esclarecer dúvidas. Os benefícios de participar desse curso. Primeiro, flexibilidade. Você pode estudar no seu ritmo, com acesso ilimitado ao conteúdo. Preparação para provas. Conquiste confiança para encarar cálculo 1, 2 e 3. Por quê? Porque nesse curso foi compilado os exercícios que mais caem em provas. Então, aqui a gente vai te ensinar também a passar no cálculo com o que mais cai em prova. Aplicação prática. Use o que aprendeu para avançar em sua carreira acadêmica e profissional. Pense em como seria enfrentar as disciplinas de cálculo sem medo. Feche os olhos e pensa nisso. Agora imagina passar pelas provas com confiança, entender os conceitos fundamentais e finalmente deixar para trás a sensação de frustração. Pensou? Bom, isso vai ser possível com esse curso de cálculo. Aproveite essa oportunidade única para transformar sua relação com o cálculo. Clique no link na descrição para se inscrever agora no Clube do Cálculo do professor Lucas Stollerman. E aí, junto com ele, você vai conquistar a sua aprovação em cálculo. Por quê? Porque ele descobriu as questões que mais aparecem em provas de cálculo. E com isso, você vai entender os principais conceitos de cálculo de forma objetiva em mais de 10 aulas com exercícios que provavelmente cairão na sua prova. Ele vai direto ao ponto, tirando todas as suas dúvidas, e ninguém vai ficar para trás. Então, se você quer ser aprovado em cálculo, vai no link da descrição e conheça mais sobre isso. O professor Lucas Stollerman é professor em uma universidade norte-americana, tá bom? Então, por isso que eu indico esse curso para os meus alunos e estou indicando para vocês também. E aí, gostou dessa nossa aula? Um pouco grande, um pouco extensa, mas é porque eu queria cobrir muitos aspectos do cálculo, tá? Se você gostou, então eu peço que você apoie o nosso projeto curtindo essa aula, compartilhando-a com os seus colegas nos grupos que você tem, compartilhe em todos os grupos que você tem aí. Inscreva-se no nosso canal e se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site, livros e cursos citados nessa aula. Os links dos cursos são os primeiros na descrição para ficar fácil de você encontrar, tá bom? Também vou deixar linkado para você na descrição os 5 melhores livros de cálculo para você estudar e aprender sozinho. É um dos nossos vídeos aqui do canal que também está aqui para você assistir, tá bom? Então era isso, abraços e até a próxima.